1 Coríntios 11, 17 até o 34. Primeira Coríntios 11, versículos 17 até o 34. Vamos ler alternadamente. Eu lerei junto com os irmãos para que os que estão na live possam acompanhar. Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Assim como os irmãos estão. Senhor Deus, Pai querido, nós te damos graças porque estamos na tua casa nesta noite. Estamos plenamente convictos que o Senhor nos trouxe a este lugar. Teu Espírito Santo tocou em nossos corações, ajudando-nos a escolher a melhor parte. Estamos gratos por tudo quanto já pudemos usufruir deste encontro tão especial, tão singular. E pedimos agora que a tua palavra fale conosco, que ela fale aos nossos corações. Ó Deus, que nada mais do que a tua voz soe às nossas mentes e aos nossos ouvidos nesta noite, e que nós possamos receber o teu recado e colocá-lo em prática nas nossas vidas. Ilumina-me, ilumina os meus irmãos, para que todos nós possamos nos alegrar ao receber o teu recado bendito e santo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Você já fecharam a Bíblia? Voltem a abri-la. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 até o 34. Conservem a Bíblia aberta. O nosso tema nessa noite é examine-se. Examine-se. Fernando Pessoa foi um poeta, escritor, diplomata
português. E esse escritor teve uma particularidade. Ele escreveu criando 4 personagens que são denominados heterônimos. Às vezes ele escrevia através de um personagem, outra vez ele escrevia através de outro personagem, outra vez ainda de outro e por fim, seu 4º personagem. O curioso é que cada personagem escrevia com um estilo diferente, com um contexto diferente, uma linguagem diferente. Portanto, um poeta, filósofo, escritor, diplomata profundamente inteligente, Fernando Pessoa. E eu gosto muito de um dos seus poemas escritos através de um dos seus heterônimos, Alberto Caeiro. Nesse poema, ele afirma que um dos seus desejos é estar aberto à eterna novidade da vida. E diz mais que ele gostaria de tal qual os girassóis inclinar-se na direção da sabedoria. E por fim afirma ele que gostaria de ter aquela sensação todos os dias e todas as manhãs de que ele nasceu naquele instante e está aberto a aprender coisas novas a cada momento. Meus queridos, esse poema aponta para uma necessidade humana, uma necessidade minha, dos irmãos, na nossa experiência aqui na Terra. Que necessidade é essa? É não permitir que as coisas que nós vivemos se tornem rotineiras, se tornem comuns, a tal ponto de nós não percebermos a sua importância, o seu significado, a sua novidade, a sua beleza, a tal ponto de nós nestas coisas e destas coisas não retirarmos qualquer lição. Isso vale para a nossa vida, para cada dia da nossa experiência, mas isso vale também para as realidades espirituais. Por nós convivermos com as realidades espirituais por muito e muito tempo, elas podem se tornar comuns na nossa vida e nós, ao praticarmos estas atividades ou participarmos dessas atividades, não darmos a devida importância, o devido valor, ou não compreendermos a beleza do seu verdadeiro significado. Isso se aplica à ceia do Senhor. Esse texto que nós falamos, ele fala sobre a ceia do Senhor. E ele vai dar-nos 3 lições importantes sobre a ceia do Senhor. Primeira lição é a forma incorreta de se celebrar a ceia do Senhor. A segunda lição, a forma correta de se celebrar a ceia do Senhor. E por fim, terceira lição, a forma correta de participar da ceia do Senhor. Hoje nós vamos estudar esse tema, ceia do Senhor, mas com o seguinte objetivo: que diante da ceia do Senhor, eu e vocês nos examinemos. Portanto, nosso primeiro ponto, a forma incorreta de celebrar a ceia do Senhor. Meus queridos, a ceia do Senhor foi instituída pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se foi instituída por Ele, creiam, com toda certeza, foi instituída para abençoar as nossas vidas, para abençoar a igreja. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios e falando a mim e a você sobre este assunto, diz: o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. 1 Coríntios 11, 23. E há algumas particularidades nesse texto. O apóstolo Paulo começa dizendo que na noite em que foi traído, Jesus instituiu a ceia do Senhor. Sabemos que Jesus tinha 2 naturezas perfeitas e distintas, a natureza divina e a natureza humana. Mas eu convido você a pensar em sua natureza humana neste momento, na noite em que foi traído. A traição é uma das experiências mais dolorosas para o homem aqui na terra. Na noite em que foi traído, na noite em que passou por uma das mais terríveis experiências, na noite em que um dos seus apóstolos se levantou contra ele e o entregou aos judeus, na noite em que foi traído, Jesus Cristo instituiu a ceia do Senhor.
Tomando do pão, disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E tomando do cálice, disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto em memória de mim. E deixou claro que quando nós participamos do pão, quando nós participamos do cálice, nós anunciamos, nós proclamamos a sua morte até que ele venha. A ceia é para ser vivida, praticada, e dela devemos participar nesta janela chamada tempo, até que a eternidade se abra diante de nós. Meus queridos, este sacramento maravilhoso, com um valor que vai muito além dos próprios elementos que aqui estão, um valor transcendental. Ele na igreja de Corinto estava sendo celebrado e participado de forma incorreta. E o apóstolo Paulo diz que neste ajuntamento, e da forma como estavam celebrando, eles não estavam sendo abençoados. Pelo contrário, eles estavam trazendo juízo para si. Note os irmãos, lá no versículo 17, Paulo afirma que eles não se ajuntavam para melhor, senão para pior. Ora, o que pode transformar a reunião dos eleitos de Deus na igreja e a participação e celebração, a celebração e a participação na ceia do Senhor como algo que não promove o bem, senão o mal, que não é para melhorar as nossas vidas, senão para piorar as nossas vidas? A participação incorreta da ceia do Senhor. E há 3 problemas que tornavam a participação daqueles irmãos incorreta na ceia do Senhor. O primeiro problema, amados, é que haviam divisões quando eles se reuniam na igreja. Vejam o versículo 18. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Primeiro problema, que transformava aquele momento num momento não de bênção, mas de juízo, era o fato de que eles se reuniam para celebrar a ceia do Senhor, mas haviam divisões entre as pessoas na igreja. Se você olhar lá para 1 Coríntios 1,12, vai perceber que essas divisões começavam em relação à liderança. Uns diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo, ainda outros diziam: eu sou de Cefas, e outros ainda afirmavam: eu sou de Jesus Cristo. Como se estas lideranças não convergissem para o mesmo fim, como se ao seguir essas lideranças eles não estivessem servindo a Deus. Essas eram divisões que ocorriam em relação à liderança naquela igreja, mas haviam divisões também em relação ao nível social entre as pessoas. Note que nesse capítulo 11, o apóstolo vai dizer que quando as pessoas se reuniam, e aqui o texto dá-nos a entender que havia uma festa antes da ceia, quando as pessoas se reuniam, alguns tomavam antecipadamente a ceia, e outros que não tinham o que trazer para aquela festa, para aquela celebração, ficavam sem ter o que comer. Agora notem algo ainda mais grave: muitos nesta festa antecipatória da ceia do Senhor chegavam a se embriagar, a ficar bêbados. 1 Coríntios 11, versículo 21. Como celebrar a ceia do Senhor, tendo consciência deste sacramento de imenso valor e de significado tão profundo, se as pessoas estavam divididas, se havia grupos na igreja e se as pessoas não consideravam umas às outras como irmãos, e se as pessoas, ao participar daquela ceia, participavam de uma forma tão egoísta e tão profana a tal ponto de se embriagarem. Este era o primeiro problema. O segundo problema é que havia um contexto de insensibilidade quanto ao significado da ceia. Vejam, aquele ajuntamento estava recheado de egocentrismo, as pessoas pensavam em si mesmas, tanto é que as famílias mais abastadas alimentavam-se e nada sobrava aos que não tinham nada.
Havia divisões entre estas pessoas. E eu pergunto, qual a relação disso com o corpo de Cristo, se a igreja é chamada de corpo de Cristo? Qual a razão disso com a anunciação do sacrifício de Cristo que nós fazemos quando proclamamos a ceia? Qual a relação disso, meus amados, com a memória do nome de Cristo? Antes a memória do nome de Cristo estava sendo envergonhada, porque eles estavam divididos, e porque eram insensíveis quanto ao significado da ceia. Haviam perdido a consciência do valor e do significado da ceia. E havia o desconhecimento também do significado da igreja de Cristo. 1 Coríntios 11:20, Paulo diz: vocês estão se reunindo, mas não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando. Chamem isso por qualquer nome, mas não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando. E ao chamá-la por qualquer nome, não acrescentem a este ajuntamento o nome de Cristo, porque não é em nome de Cristo que vocês estão reunidos. Eles menosprezavam, versículo 22, menosprezavam a igreja de Jesus Cristo, porque não estavam vivendo como igreja, como irmãos uns dos outros. Mas como isso se aplica à minha vida, à sua vida? Como isso se aplica à vida da nossa igreja? Meus queridos, pode algo semelhante acontecer? Não tenho dúvidas que sim. Há muitos que têm os seus pastores, ou presbíteros, ou diáconos, ou irmãos de estimação. Aqueles com quem tem prazer em conviver, aqueles de quem tem prazer em ouvir, enquanto outros são menosprezados. Podemos também alimentar divisões, partidos, uma linguagem mais popular, panelinhas entre nós, nos associando sempre com determinados irmãos de quem nós gostamos e deixando de nos associarmos com aqueles que julgamos antipáticos. Meus queridos, também podemos vir à ceia do Senhor alimentando inimizades em nosso coração, ressentimentos em nosso coração, mágoas em nosso coração, ausência de perdão em nosso coração. E se estivermos fazendo isto, nas palavras do apóstolo Paulo, não somos dignos de louvor. Não estamos, de fato, participando da ceia do Senhor. Não estamos entendendo o que é a igreja de Jesus Cristo. Não estamos discernindo o corpo de Cristo. Segundo ponto, já vimos como não celebrar ou não participar corretamente da ceia do Senhor. Então, qual é a forma correta de celebrar e participar da ceia do Senhor? Paulo nos instrui. E ele vai apontar algumas coisas aqui nesse texto. A primeira delas é que é preciso ter consciência do valor da ceia do Senhor. Eu e vocês, queridos, precisamos ter consciência do valor desta ceia. Notem que Jesus não deu opção à igreja de não celebrar a ceia do Senhor. Ele ordenou à sua igreja que a celebrasse. E também não disse que ela deveria celebrar tão somente nos primeiros dias após a sua ascensão aos céus, e que depois poderia permanecer esquecida da igreja. Ele disse que ela deveria ser celebrada até a consumação dos séculos, até a sua volta. Portanto, é uma santa ordenança do Senhor. Isso por si só já demonstra o seu significado, o seu valor. Agora percebam que uma das noites mais terríveis e mais agoniosas do seu ministério terreno, na noite em que foi traído, isso não é um mero detalhe no texto, na noite em que foi traído, na noite que precedia ao seu grande sofrimento por amor a mim e a você, Jesus Cristo instituiu a ceia. E os elementos apontam para o que Cristo veio fazer. Notem que ao instituí-la, ele, tomando do pão, disse: isto é o meu corpo que é dado por vós.
Isto é meu sangue que é derramado por vós. Ao celebrar a ceia do Senhor, nós estamos celebrando esse sacrifício de amor, esse sacrifício de graça, esse sacrifício de misericórdia que nos trouxe a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais do que isso, diz o texto, estamos proclamando cada vez que celebramos a morte de Jesus Cristo, estamos proclamando a sua ida aos céus e a nossa certeza que, assim como foi aos céus, Jesus Cristo voltará outra vez. Portanto, meus queridos, é um momento de profunda experiência espiritual. Para que nós a celebremos corretamente, precisamos ter consciência do seu valor. Para que a celebremos corretamente, precisamos ter consciência do seu significado. O que significa a ceia? A ceia não é algo mágico. Não podemos imaginar que ela pode, pela simples presença dos elementos, produzir algo na nossa vida. Não é um amuleto. Não é algo mágico. Ela tem um significado. Qual esse significado? É um sinal visível de uma graça invisível. Quando os israelitas celebravam a Páscoa, seus pensamentos se voltavam lá para a noite em que eles saíram apressadamente do Egito, para aquele ato de libertação e de redenção que aconteceu através das mãos poderosas de Deus. Quando nós celebramos a ceia, nós fazemos a mesma coisa. Nós celebramos a redenção, a libertação que Jesus Cristo nos deu. Uma libertação do pior de todos os poderes, do poder do diabo. Uma libertação de um curso de destruição e miséria, o curso deste mundo, onde atuam principados e potestades, onde atuam demônios. Quando nós celebramos a ceia, nós celebramos a nossa libertação de nós mesmos, do nosso próprio egocentrismo e a nossa libertação do poder deste mundo. A celebração da ceia do Senhor tem este maravilhoso significado. Simbolizam que o salário do pecado foi pago, que eu e vocês recebemos o dom gratuito da vida eterna em Deus, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu costumo dizer que é a mesa dos iguais, porque ela nos iguala no pecado, ela nos iguala na graça e ela nos iguala na redenção que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para que celebremos a ceia do Senhor, também precisamos ter consciência da mensagem que ela proclama. Jesus disse que nós, através dessa participação, proclamamos a sua morte até que Ele venha. Celebrar a ceia do Senhor, portanto, meus queridos, é proclamar ao mundo que Ele foi amado por Deus, de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como disse, há coisas que muitas vezes, porque fazemos tantas vezes, repetidamente, se tornam corriqueiras, rotineiras, formais, e às vezes as participamos exteriormente sem ter consciência do seu significado, sem estar aberto às lições e à eterna novidade que isso nos traz, a eterna beleza em que há na ceia do Senhor. Portanto, a pergunta é: como temos celebrado a ceia? Como temos participado da ceia do Senhor? Cada vez que nós nos reunimos, cada vez que participamos, temos consciência do seu valor, temos consciência do seu significado, temos consciência da sua mensagem. Esse momento é um momento em que nós vivemos em profunda reverência e em profunda gratidão. É um momento em que nós celebramos com alegria em nossos corações. Ao celebrar a ceia do Senhor, renovamos os nossos votos de comunhão com Deus e de comunhão com os nossos irmãos. Ao celebrar a ceia do Senhor, nos preparamos para a volta de Jesus Cristo. Examine-se, diz o texto, o homem a si mesmo. Examine-se, o homem a si mesmo. Terceira e última lição do texto:
como participar dignamente da ceia. Eu pergunto, qual é o nível de consciência da igreja de Corinto sobre a ceia? Ora, se participavam, havendo divisões entre eles, se participavam de forma insensível, sem saber o significado da ceia, se participavam ignorando o significado da igreja de Jesus Cristo, com certeza não participavam dignamente. Mas todos os irmãos não participavam dignamente? Meus queridos, nós não podemos, à luz desse texto, julgar que todos não participavam dignamente da ceia do Senhor. Note 1 Coríntios 11, 19. O apóstolo Paulo deixa claro que as incoerências demonstradas na existência de partidos, por mais incômodas que fossem, elas serviam a um propósito. Que propósito é esse? 1 Coríntios 11, 19. Porque até importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Ora, quanto à participação da ceia, muitos ali são considerados reprovados e estavam participando da ceia para atrair juízo sobre si. Mas também havia na igreja de Corinto muitos aprovados que estavam participando da ceia do Senhor e sendo abençoados em sua saúde emocional, física e espiritual. Meus queridos, como participar dignamente do corpo de Cristo? Note que há uns requisitos apresentados aqui pelo apóstolo Paulo nesse texto. O primeiro é examinar-se a si mesmo, 1 Coríntios 11, 28. E no versículo 31, o apóstolo Paulo reforça essa ideia dizendo, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ora, a igreja de Corinto estava participando da ceia do Senhor sem examinar-se a si mesmo. Ou boa parte daqueles irmãos sem ter consciência do valor, do significado e da mensagem da ceia do Senhor. Estavam participando por participar, como um mero ritual religioso, mas sem considerar o que ele realmente significa, qual é o seu verdadeiro valor, qual é a sua verdadeira mensagem. Haviam divisões, havia glutonaria, haviam bebedices entre aqueles que estavam participando da ceia do Senhor. Quando a Bíblia diz examine-se, este examinar-se, meus queridos, nos deve levar a alguns questionamentos. Como está a minha vida de comunhão com Deus? Tenho vivido na intimidade com o Senhor? Tenho separado momentos para ler a palavra de Deus e para falar com Deus durante os meus dias, durante a semana? Este examinar-se, meus queridos, deve nos levar a perguntar também como está o meu relacionamento familiar com a minha esposa, com os meus filhos. Como eu tenho trabalhado o relacionamento na primeira igreja, que é a minha casa. Este examinar-se deve nos levar também a perguntar como está o meu relacionamento com os meus filhos. Eles têm visto Cristo em minha face? Este examinar-se deve nos levar também a examinar o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Como está o meu relacionamento com os meus irmãos na igreja de Jesus Cristo? Meus queridos, ninguém melhor do que alguém que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e converteu-se. Ninguém melhor do que aquele que tem o Espírito Santo para ser convencido, não pelo pastor, não por uma pregação, mas pela palavra do seu próprio pecado. Por isso Paulo faz um apelo para que nós nos examinemos, e sim, isto é possível, porque o Espírito Santo nos conduz à verdade, o Espírito Santo nos conduz à consciência dos nossos pecados, à consciência da justiça de Deus, à consciência do juízo de Deus, à consciência de que algo precisa ser mudado, de que algo precisa ser transformado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O grande problema
é que muitas vezes nossa tendência é disfarçar nossa debilidade espiritual, nossa imaturidade espiritual com atitudes exteriores e não trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado à luz das exortações da palavra de Deus. Examine-se. Para que possamos participar dignamente do corpo de Cristo, o segundo requisito ligado a esse é busque viver de modo digno. Ora, para que serve o autoexame? Para que serve o autojulgamento? Se eles nos derem um diagnóstico de uma doença que nós não queremos tratar, pela dureza do nosso coração. Se nos derem um diagnóstico de uma doença que nós não queremos tratar, porque somos covardes em tomar atitudes que são necessárias, urgentes, imprescindíveis. Ora, quando a Bíblia diz se examine, ela diz também se converta, mude à luz da palavra de Deus. Não endureça o seu coração, não insensibilize o seu coração. Se os nossos relacionamentos não estão bem, o que Deus espera de nós? Que busquemos reconciliação, perdão, restauração. Se nossa comunhão com Deus não está bem, o que Deus espera de nós? Que reservemos tempo para Ele, para a Sua palavra, para a oração, para a igreja, para o envolvimento na obra de Deus. Se nós temos pecados e vícios que têm nos prendido e se constituído num peso da nossa caminhada cristã, abandonemos tais pecados, abandonemos tais vícios, ainda que seja preciso cortar algo que nós aparentemente gostamos e que aparentemente nos faz bem. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e lança-o para longe de ti, diz a palavra de Deus. Se a tua mão te escandalizar, arranca e lança para longe de ti. Obviamente Deus não fala de amputações nesse texto, mas Ele fala de se pagar o preço necessário pela santificação, porque a santificação, meus queridos, não é algo que nós simplesmente esperamos o Espírito Santo fazer em nossa vida. A santificação é uma ordem que eu e vocês temos que cumprir e da qual nós participamos ativamente. Busque viver de modo digno o Evangelho de Cristo. Amanhã melhor do que hoje, depois da manhã melhor do que amanhã. Pouco a pouco, em cada dia, pouco a pouco, enquanto nos guia, Cristo deve transformar-nos. O terceiro requisito é participar da ceia do Senhor para ser abençoado e não para a disciplina. Diz o texto: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão. Ora, poderia dizer: examine-se o homem a si mesmo e não coma do pão. Muita gente leva este versículo neste sentido e nessa direção. Pastor, eu não vou participar hoje, examinei-me, não estou preparado. O texto não nos diz isso. Ele diz que nós devemos nos examinar e comer do pão e beber do cálice. Por quê? Porque a Bíblia não admite autoexame sem conversão. Ela não admite que nós tenhamos consciência do nosso pecado sem lutar contra ele. Meus queridos, nós estamos cientes de que o diabo luta contra a igreja. E é possível ver o quanto esta luta é terrível. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, diz o apóstolo Paulo, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra o espírito que atua nos filhos da desobediência. Todos os dias nós vivemos essa batalha espiritual, e os irmãos com certeza já perceberam isso em suas vidas, em sua família e em relação à igreja. O diabo é astuto. Devemos estar cientes de que ele não desistirá
Antes procurará a ocasião oportuna para nos tentar, e tentar derrubar, e tentar trazer obstáculos, colocar pedras no caminho da igreja e em nosso caminho de modo particular. Se é comum, se é normal, este assédio do diabo não é comum e não é normal ao crente dar lugar ao diabo na sua vida. Isso não é comum, isso não é normal, e nós não podemos dar lugar ao nosso inimigo. Ao autoexame deve vir a conversão, a mudança, a transformação. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Se eu e vocês, meus queridos, não temos experimentado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, talvez seja porque a nossa mente precisa de transformação. Transformação. Talvez seja porque nós em muitos momentos tenhamos tomado a forma desse mundo. Talvez seja porque não estamos oferecendo o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Notem, este sim, o nosso culto racional. Quando nós nos examinamos e participamos da ceia, ainda que hajam coisas para serem acertadas depois da ceia durante a semana, nós não as negligenciamos. Pelo contrário, tomamos decisões e somos corajosos o suficiente para transformar aquilo que precisa ser transformado, mudar aquilo que precisa ser mudado. E por isso participar da ceia sempre é algo que nos eleva a um crescimento e a um desenvolvimento espiritual, que não podemos participar agasalhando coisas que estão nos prejudicando, pesando e atrapalhando na nossa carreira cristã. Diz a Bíblia: se nós insistirmos, uma vez esclarecidos pelo Espírito Santo e atormentados pela nossa consciência, se nós insistirmos em participar da ceia do Senhor, agasalhando aquilo que não pode ser agasalhado, alimentando aquilo que não pode ser alimentado, vivendo de uma forma que não pode ser vivida, nós comemos para o nosso juízo. 1 Coríntios 11, 29. Notem, meus irmãos, Paulo, olhando para a igreja de Corinto, dizia: eu vejo que o juízo de Deus já se faz presente entre vocês. Há muitos fracos e doentes, e há muitos que já morreram por causa da disciplina do Senhor. É algo muito sério. Notem, meus queridos, guarde isso. Cada participação da ceia do Senhor deve ser um marco da nossa evolução espiritual. Vou repetir. Cada participação nossa na ceia do Senhor deve ser um marco da nossa evolução espiritual. Porque a ceia sempre vai nos convidar a nos examinarmos a nós mesmos. A ceia sempre vai nos convidar a buscarmos transformações que se fizerem necessárias a participar da ceia do Senhor. Portanto, devemos examinarmos a nós mesmos, devemos comer do pão, devemos beber do cálice e devemos fazer da ceia do Senhor um ponto de decisão, cada vez que participarmos, de sermos mais santos, mais consagrados, mais dedicados, mais dignos do corpo de Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.